vamos ao segundo bloco, que o tema será política fiscal e tributação. Então, vamos passar aqui a... Gilfran, passar a sacola aqui para quem tem interesse em questionar sobre esse ponto de pauta específico. Isso. Vai querer... Não. O segundo é política fiscal e tributação, e o terceiro é comércio exterior e financiamento da Previdência Social. Questionamentos, parece que nessa parte. Quem que vai? Alvarez, 10 Florianópolis. Então, Alvarez fica para a segunda. Vou eu mesmo tirar aqui agora. José Carlos, 10 Goiânia. Bom dia, colegas. Bom dia a todos da mesa. Parabéns a todos, né? Aos que eu já conhecia, aos que eu não conhecia. Parabéns à equipe que, né, montou todo o processo. Para a gente estar aqui é porque alguém trabalhou para que estivéssemos aqui. Então, cumprimento e parabenizo a todos. Minha pergunta àquele colega que for responder e aos comentários é sobre política fiscal e sobre um aspecto específico da política fiscal. Nas apresentações iniciais, nós vimos falar muito em tributação regressiva, um mal do Brasil. Então, se tributa mais os pobres e menos os ricos. Para a gente consertar isso, basicamente, nós vamos ter que ir ao Congresso. Não há como consertar isso sem ir ao Congresso. Entretanto, há um outro mal na questão regressiva. Sonegação, inadimplência, descumprimento de premissas constitucionais que afetam a tributação. E essas nós não precisamos ir ao Congresso. Como é que podemos, sem ir ao Congresso, o que vocês acham da Receita, cobrar das fazendas estaduais que exijam regularidade fiscal, como está na Constituição, para conceder e manter benefícios fiscais? Crédito outorgado de ICMS, crédito presumido de ICMS. Nossa, e a nossa casa? E a nossa casa que mantém benefícios fiscais sem exigir regularidade fiscal? E as mineradoras? Vocês sabem quanto que as mineradoras devem, colegas? As mineradoras, incluindo a parte de petróleo, devem 100 bilhões de reais para explorar, como está na Constituição, um bem da União finito, sujeito a danos ambientais. E o que acontece? Depois que a mina é exaurida, nós vamos fazer uma execução fiscal. 30 segundos. Então eu pergunto aos colegas o seguinte: além da situação à parte de lei, o que é que nós podemos fazer de fato na nossa casa para mudar esse quadro de desastre de 500 bilhões de sonegação ano? Ok, vamos sortear aqui quem vai responder. E os demais farão os comentários. Colega Dão Real, até 5 minutos. José Carlos, obrigado pela questão. Acho muito pertinente, muito pertinente. Eu acho que, sem descuidar da questão do sistema tributário, a necessidade de aperfeiçoamento do sistema tributário, e eu vejo que o nosso maior interlocutor nessa discussão sobre o sistema tributário nem é tanto o Congresso, mas é a sociedade como um todo, né? São as outras carreiras, as centrais sindicais, enfim, nós temos que nos aproximar da sociedade que efetivamente é onerada mais pela tributação, para poder fazer o enfrentamento no Congresso Nacional de uma reforma tributária solidária, uma reforma tributária justa, reforma tributária com justiça fiscal, enfim. Sem descuidar desta questão, que eu acho que é fundamental, e é isso que nos coloca em relação à sociedade numa posição de autoridade legitimada, né?
Temos sim uma responsabilidade muito grande em relação aos desvios. Não há dúvida que é do papel da administração tributária combater os desvios, combater a sonegação e, principalmente, tratar com mais cuidado as questões dos benefícios fiscais. Né? A opinião, quando a Receita Federal ou mesmo o auditor fiscal, enquanto autoridade de Estado, se cala perante refis, se cala perante benefícios fiscais, como foi concedido às indústrias petroleiras, né, que chega a 1 trilhão no prazo que estão prevendo as desonerações. Enfim, quando nós nos calamos, nós tomamos partido. Essa que é a grande questão. Não há neutralidade. Quando nós nos calamos, tomamos partido. Além disso, do ponto de vista administrativo, quando nós não alocamos recursos para efetivamente diminuir essa distância que existe, né, entre o potencial arrecadado e o efetivamente arrecadado, quando nós não organizamos a Receita Federal para atuar, nós também tomamos uma posição. Tomamos partido. Como resolver esse problema? Não é um problema simples. Não é um problema trivial. Combater a sonegação não é um problema trivial. Combater a alta sonegação, a sonegação dos mais ricos, é um problema muito mais complexo. A gente vê que a indústria das elotes foi uma indústria do andar de cima. A gente vai ver quem é que estava naquelas negociações, eram as grandes corporações que foram autuadas por nós. Ou seja, a Receita Federal atuando lá, ainda assim tem que enfrentar uma série de dificuldades para fazer cumprir, né, para fazer com que aquilo efetivamente aconteça do ponto de vista de arrecadação. Por outro lado, eu acho que nós temos uma administração tributária equivocada do seu ponto de vista organizativo. Nós continuamos organizados com especialização tributária, quando já deveríamos estar caminhando no sentido da especialização setorial. O mundo todo caminha no sentido de especializar auditores fiscais em setores econômicos. Por que isto? Porque quando tu te especializa no setor econômico, tu tem grupos especializados no setor econômico, tu te antecipa a eventuais fraudes. Tu não trabalha no tempo retroativo, tu não trabalha no que aconteceu há 5 anos atrás, tu trabalha no que aconteceu no ano passado, ou tu trabalha no que poderá acontecer no ano que vem. Então, a atuação especializada setorialmente está caindo de maduro. A gente precisa reorganizar a Receita Federal para isso. Vários países já estão adotando essa posição. Nós continuamos com uma estrutura muito pautada em 1968, quando a gente estruturou a casa por tributos. Nós fatiamos o contribuinte. Na verdade, nós não deveríamos fatiar o contribuinte, nós deveríamos entendê-lo integralmente. Nós trabalhamos com especialização tributária quando deveríamos nos especializar em áreas de negócios. Ou seja, nós podemos mudar a forma de atuação da Receita Federal para que a gente se antecipe às grandes fraudes que são praticadas, sobretudo pelos grandes contribuintes. Bom, para isso nós precisamos efetivamente de decisão. E aí que vem a grande questão do poder discricionário da administração de tomar decisões de alocação de recursos. Alocar recursos em determinadas áreas, em determinadas atividades ou em determinadas especializações significa, sim, atuar não de forma neutra, mas atuar escolhendo um lado para atacar. Eu acho que a sonegação hoje, tem um colega nosso do Instituto de Justiça Fiscal que sempre trabalha a questão da corrupção sempre em paralelo com a sonegação de uma forma muito inteligente, que ele diz que realmente a corrupção um crime do setor público, mas a sonegação é a corrupção do setor privado. A sonegação é a corrupção do setor privado. Então, se a gente não atua efetivamente no combate a esta corrupção do setor privado, que se apropria dos recursos públicos, a gente realmente vai ficar sempre atuando, né, no espaço de controle. Nós temos que avançar para o espaço que a gente ainda não controla. Ou seja, o espaço que está, em tese, fora do nosso controle, que é o espaço dos grandes planejamentos tributários, das operações internacionais, né, dos preços de transferência, da tributação em bases universais, enfim, esse é o grande espaço das grandes sonegações e que são o objeto lá das elotes, né, que a gente vai ter que enfrentar daqui a pouco. Obrigado. Para suas considerações, colega Marcelos. Bom, me parece que a pergunta do Zé Carlos remete a duas situações, ou a duas soluções assim, iniciais. Primeiro, é preciso que haja uma alteração
na legislação, de modo que possamos ter uma tributação mais igual entre os rendimentos do capital e os rendimentos do trabalho. Claro que isso exige aprovação no Congresso Nacional, e aí é importante ter uma instituição, a Receita Federal, acompanhando e buscando a aprovação dessas medidas, conduzindo efetivamente essas medidas. Me parece que a outra situação é de fortalecimento da fiscalização e dos poderes de fiscalização, inclusive possibilitando mais garantias ao crédito tributário, ou seja, aumentar a percepção de risco, reduzir o gap fiscal, a brecha fiscal, que efetivamente nós nem sabemos quanto é hoje no país, ou seja, qual é o valor do imposto que deixa de ser arrecadado em função da sonegação fiscal. Poucos, me parece que a Receita Federal não tem ainda esse estudo, os estados ainda efetivamente estão mais atrasados, ainda iniciando esse tipo de tentativa. Mas é fortalecer a administração fiscal. E aí o Dom traz uma ideia que é recorrente, inclusive, para os estados também, assim, de trabalhar por segmentos econômicos. 30 segundos. No caso do Maranhão, nós já trabalhamos, já reorganizamos a fiscalização para trabalhar com 3 setores básicos, que também acontece na União: combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, porque esses setores representam 50% da arrecadação. Então, se representa 50% da arrecadação, se são significativos, você tem que direcionar a atividade de fiscalização para essas ações. E, por último, ter uma fiscalização mais próxima do fato gerador. Não adianta você fiscalizar um contribuinte passados 4 anos, porque ainda que você consiga um resultado, não vai ter efetividade alguma. Obrigado. Colega Antônio Moreira, para suas considerações. Eu acredito que nós não podemos perder também o foco de influenciar a sociedade e o Congresso em relação às necessidades de alteração da legislação. Concordo plenamente com o que o Dom falou: se não nos especializarmos nos setores da economia, nós vamos ficar a ver navios. Ao mesmo tempo, o auditor está fiscalizando 2 ramos totalmente diferentes. Ao terminar uma fiscalização em determinado segmento, quando ele concluir, ele está começando a aprender como é que funciona aquilo, qual que é o processo produtivo, como funcionou, aí a próxima já é totalmente diferente, ele tem que começar tudo de novo. Isso, gente, é perder tempo, é perder informação. Então é fundamental que nós possamos, sim, especializar nesses setores da economia. E não só isso, que o Zé Carlos levantou. Goiânia, eu falo lá porque eu estou em Goiânia, já presenciei vários casos de colegas que têm um conhecimento muito grande em determinado setor, levantar uma possibilidade, né, de fiscalização de um determinado segmento com alguma coisa já exposta, igual o Zé Carlos falou em termos dos benefícios fiscais, das concessões que várias empresas têm e não se cobra dela, né, que seja uma certidão negativa de quitação dos tributos, mas tem várias outras sugestões que são dadas e que nem resposta a gente recebe. Né? Não se leva em consideração, e coisas totalmente abusivas ou fraturas expostas. Então, nós temos realmente que nos especializarmos e parar de ficar correndo atrás, né, do que já aconteceu e que já se mudou há muito tempo. Então, 30 segundos. Vamos buscar levar para a administração isso de especializar as equipes e de ouvir a ponta. Esse distanciamento entre administração e ponta não permite que o conhecimento do auditor, a experiência dele e o que ele percebe lá, chegue lá em cima e que se mude ou que se crie novas possibilidades de fiscalização. Colega Geraldo, para suas considerações. Tá, nossa atividade é vinculada à lei, né? Então nós temos a possibilidade de trabalhar hoje com a lei que aí está e no futuro com uma lei que seja melhor. Então nós vamos ter que trabalhar então na melhoria da legislação para o futuro, né? E presentemente com aquela legislação que nós já temos diante de nós. E aí, nessa tarefa, eu entendo que a reorganização interna nossa de procedimentos vai poder combater a regressividade. É evidente
que o rico tem mais capacidade de pagamento do que o pobre. Então, até para fins arrecadatórios, é lá no grande capital que eu vou conseguir retorno para a minha atividade. E isso agora, inclusive, nesse momento que nós estamos vivendo de carência de recursos públicos, isso vai acabar tendo eco dentro da própria administração do próprio Poder Executivo. Tá? Então, só um detalhe que eu gostaria de falar ainda, se tocou no assunto da Operação Zelotes e da importância que isso tem para o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho antes, parte dele morria no CARF, né? E hoje isso não está mais ocorrendo. Então, nós temos que estar preparados, em termos de legislação futura, para movimentos, inclusive de outras carreiras, que vão tentar gerar uma possibilidade de acordo fora do âmbito do fisco federal. Isso já ocorreu no projeto de lei número 5.082, que trata da transação tributária. Esse projeto, que teve início em 2009, foi suspenso lá por 2010, 2011. Não houve mais movimentos nesse 30 processo. segundos. E, recentemente, nós tivemos alteração do Código de Processo Civil. Esse código veio dar um destaque maior para a mediação e para a conciliação. Existe uma lei de mediação e conciliação que, por agora, retira quase que praticamente a possibilidade de conciliação com relação a tributos, mas isso vai voltar à tona. Isto vai voltar à tona e esse projeto que estava parado na Câmara voltou a andar. Tá? Era isso aí. Só para complementar, acho que a questão da inimputabilidade criminal para os crimes tributários precisa ser revista, e eu acho que a gente precisa trabalhar de uma forma muito unida, fazendo pressão efetivamente para mudar essa lei, tornando o crime de sonegação em crime de conduta e não crime material. Tem uma coisa só que eu gostaria de apontar ainda, que é a questão do que foi colocado aqui pelo, acho que foi o Marcelos, a questão do gap, né? Nós temos um gap que a gente não consegue identificar entre o possível de arrecadar e o que se arrecada efetivamente. A gente não consegue identificar. Ora, nós temos especialistas na casa que poderiam fazer estudos, como se faz em outros países, que utilizam metodologias científicas para determinar o gap a cada ano. A cada ano se faz estudos e se determina qual é o gap daquele país. A nossa meta deveria ser reduzir o gap. A nossa meta não deveria ser quantitativo, tantas fiscalizações, tanto tempo de despacho. Não, a nossa meta única deveria ser reduzir o gap entre o que é possível arrecadar e o que efetivamente se arrecada. Por que essa tem que ser a meta única? Porque esta meta envolve todo mundo. Essa meta envolve inclusive a educação fiscal, envolve atividades de fiscalização, de controle de arrecadação, envolve toda a instituição. Reduzir o gap é a meta que deveria ser perseguida e medida anualmente. A nossa eficiência está marcada por ali. Quanto a gente é capaz de combater a sonegação. 30 segundos. Quanto a gente é capaz de combater os desvios. Quanto a gente é capaz de efetivamente ampliar o espaço de regularização, né, de conformidade. Quanto a gente é capaz de fazer isso? É isso que mede a nossa eficiência, como administração tributária, como administração pública e como autoridade de Estado. Sem dúvida, eu acho que medidas, propostas, enfim, existem muitas que podem ser implementadas. A questão é a gente fazer o exercício de elencar essas medidas e começar a colocar em prática. E eu acho que a administração tem um papel importante nisso. A administração pode efetivamente capitanear um processo no sentido de tornar a administração tributária mais eficiente para o verdadeiro objetivo dela, que é efetivamente combater os desvios. Obrigado. Obrigado, Alvarez, para o seu questionamento. Em relação à política fiscal e tributária, nós estamos vivendo um processo de... há uma tendência a propor uma reforma tributária para desconstitucionalizar os princípios
e os temas relevantes em relação à tributação. E a consequência disso vai ser um debate reduzido no Congresso com um quórum menos qualificado. E como vamos lidar com um sistema tributário que hoje tem um formato, amanhã tem outro, amanhã tem outro, né? A instituição precisa estar preparada para essa nova realidade. As atividades econômicas estão se modificando a uma velocidade muito importante, né? Antigamente era fácil você trazer a legislação na cabeça, ter uma ideia da atividade fiscal, hoje não o será. Como vamos migrar deste modelo, não por vontade nossa, acredito, mas vai ser uma imposição, como vamos lidar com esta nova realidade, né? Cada vez menos nós vamos ter as regras estáveis, cada vez nós vamos ter atividades dinâmicas, e chama a atenção especificamente no caso do imposto sobre serviços, que já foi um tributo de menor importância, e que hoje tende a ser o tributo de maior importância, para o qual não estamos nos preparando. Então, como vamos fazer essa transição para lidar com a nova realidade econômica que está se colocando cada vez mais veloz, e que vai atingir, provavelmente, a todos. Espero na futura gestão da Receita Federal. Vamos sortear aqui quem vai responder. Colega Antônio Moreira. Bom, eu acredito que a Receita Federal vai ter que se inventar, não só em relação a essa perspectiva, mas várias outras. Eu espero que, atravessando essa fase que o Brasil está atravessando, que venham melhores dias e que possa aí um próximo governo mudar um pouco o direcionamento, não só da política tributária, mas de várias outras políticas de gestão do nosso país. Com certeza, a Receita Federal vai ter que se reinventar e, óbvio, a adaptação vai ter que ser, mas buscar qualificar seus servidores, investir muito em tecnologia. É impressionante hoje como a gente vê países que investem hoje em tecnologia e quanto nós brigamos aí para melhorar essa questão dos próprios sistemas da Receita Federal, e agora que foi instituído o Data Lake, né, que vai acelerar muito a questão de pesquisa. Algumas pesquisas a gente demorava 2, 3 dias para conseguir um resultado, né, em determinados casos já não resolvia mais o nosso problema. Então vai ser fundamental treinamento, investir muito na equipe da Receita Federal, vai ser fundamental participar desse processo político de mudança. A Receita Federal não pode se esquivar disso. Ela tem que usar a sua voz e participar desse processo, até para mostrar as consequências que um ato ou uma mudança pode acarretar, né? Fala-se aí agora do projeto de lei que o contribuinte tem que ser avisado quando ele for fiscalizado, né? Antes de iniciar a fiscalização, né? Para alguns casos isso é terrível, né, como um colega citou lá em Goiânia. Imagina para uma fiscalização em cima de contrabando de descaminho. Primeiro você avisa para ele, olha, daqui uns dias nós vamos na sua empresa para verificar. Você chegou lá, não tem nada. Então, para algumas áreas, talvez não influencie muito, porque se fiscaliza exercícios anteriores e aquilo já está registrado em documentos fiscais. Mas para outras áreas isso é extremamente complicado. Mas eu acho que a Receita Federal, a administração da Receita, vai ter que ter uma participação ativa nesse processo de mudança, bem como se preparar para investir muito em recursos humanos, em treinamentos e em tecnologia. Senão, ficaremos para trás desse processo e vai ser um prejuízo muito grande, não só para a Receita Federal, mas para o país como um todo. Ok, para suas considerações, o colega Geraldo. Bom, com relação a essa alteração noticiada aí pelo colega, de que o sistema tributário passaria por vamos dizer assim, um downgrade, assim, né? Ele poderia ser modificado muito mais facilmente do que as regras que nós temos na nossa Constituição. Eu não acredito nisso, porque é interesse do poder econômico que essas regras não sejam mutáveis com tanta facilidade, tá? Esse é o primeiro aspecto. Mas vamos partir do princípio que sim, que isso ocorra. Nós não vamos ter outra alternativa que não seja estudar e nos preparar para fazer frente a isso, né? Outro dia eu estava com o meu código tributário bem velho, comprei um novo, agora chama Vademecum, né? E aí chegou lá o Vademecum em casa, chegou atrasado, eu nem sabia mais
que estava chegando, porque teve aquela greve dos caminhoneiros, e a minha filha perguntou, o que é isso aí, pai? Aí eu abri o pacote, olha, isso aqui são as leis lá do trabalho do pai. E ela me disse assim, mas pai, 30 anos trabalhando com isso, tu ainda não decoraste? Não decorei, porque elas mudam, minha filha, o tempo inteiro. E é inerente à nossa atividade, elas vão estar sempre mudando e nós vamos ter que nos adaptar a elas. Tá? É isso aí. Na sequência, o colega Marcelos. Bom, eu acho importante, primeiro, que a gente tenha alguma alteração, uma dinâmica de muita velocidade, mudança econômica muito grande, você tem alguma alteração do marco normativo, talvez buscando uma tributação maior sobre presunções, porque isso daria pelo menos um certo equilíbrio no jogo, né? Segundo, eu acho que é importante, que já falei isso antes, se você tem uma velocidade muito grande, tudo mudando muito rápido, você tem que ter um olhar, uma segmentação da atividade para determinados setores, e efetivamente setores que são relevantes. Claro, sem descuidar dos médios e pequenos, porque o grande contribuinte não se esconda ali, mas tendo um olhar preferencial para os grandes contribuintes, assim, uma espécie de inversão da teologia da libertação, opção pelos ricos, né? Opção por aqueles que efetivamente podem e devem, em razão do princípio da capacidade contributiva, assegurar recursos para a sociedade. Então, a segmentação de olhar para determinados setores. E terceiro, que já foi falado aqui um pouco, ou seja, trabalhar com inteligência, aproveitar as informações que nós temos. Pessoal, o número de informações que a Receita Federal tem é algo, assim, quando você vai para o Estado e que você pega a matéria-prima para trabalhar, é que você percebe assim, o volume de informações importantes que a Receita Federal tem e que ganhou ainda mais a partir da unificação. Então, é preciso trabalhar melhor essas informações. Como já foi dito, integrando sistemas, capacitando, tendo instrumentos efetivamente modernos. Mas me parece que o essencial é você focar naquilo que efetivamente tem mais importância, ou seja, um trabalho segmentado por setores, porque ao trabalhar por setores, de algum modo, você trabalha também com os grandes contribuintes, dado o processo de concentração e centralização do capital que existe hoje no mundo. Então, é inevitável que ao trabalhar por setores e especializar por setores, você trabalhe com a ideia de grandes contribuintes. Então, encerrando os comentários, Acho que as mudanças do processo, a gente não pode simplesmente acompanhar as mudanças do processo sem assumir um certo protagonismo, sobretudo as mudanças no que diz respeito às legislações, né? Legislações tributárias, legislações constitucionais e infralegais, inclusive as legislações dentro da casa, nós temos que ter um acompanhamento mais direto e um protagonismo nisso, né? Não ficar simplesmente sujeitos às mudanças sem ter participado do processo. A questão das mudanças que a dinâmica da economia está impondo, vejam que a dinâmica da economia na quarta revolução vai ser no sentido de eliminar postos de trabalho, né? A mecanização do processo produtivo é algo que já está acontecendo em alguns países da Europa e certamente chegará ao Brasil. E a gente não pode descuidar de que também a mecanização da nossa atividade vai poder nos dispensar também. Se for possível cobrar tributos de forma justa, combinada com a sociedade, de forma progressiva e justa, com inteligência artificial, certamente será muito mais barato do que contratar auditores fiscais. Também esse é um desafio para nós em termos de futuro, tá certo? Eu acho que a gente precisa, não tem escapatória que não seja a gente se antecipar aos fatos, e a antecipação aos fatos impõe a tal da especialização. A gente acompanha o processo na medida que a gente se especializa. A gente normalmente, historicamente, acompanha os processos depois que eles já aconteceram há muitos anos. Só que a dinâmica atual, dada a tecnologia disponível, a dinâmica é que os ciclos são muito mais curtos. Ilícitos que eram praticados por 20 anos no passado, hoje são praticados por 2, 3 anos. E quando a gente vai percebê-los, já decaíram.
Então, é importante que a gente também se especialize até para se preparar. A questão dos serviços, do e-comércio, né, do e-negócio, do negócio eletrônico, dos bens intangíveis e, sobretudo, da questão dos fluxos ilícitos que ocorrem por conta disso, nos impõe ou impõe à administração tributária algumas atividades ou algumas medidas do ponto de vista da gente se antecipar. Como é que a gente se antecipa? Eu não vejo outro caminho. Nós temos que ser mais especialistas do que os especialistas do mercado, que aí a gente se antecipa. Antônio. É importantíssimo a Receita Federal não esperar que as coisas aconteçam para começar a agir. O Dom falou uma coisa muito certa. Muitos processos hoje, quando você chega a descobrir ele já não é praticado mais no mercado. Isso está muito comum. Estava vendo esses dias um vídeo de uma palestra daquele TED, falando a terra do futuro e dizendo, se você vai montar um negócio nos próximos 10 anos e esse negócio não couber dentro de um celular, você tem grandes chances de fracassar. Então, o comércio eletrônico é algo que virou realidade, grandes redes estão fechando lojas e vendendo exclusivamente para a internet. Mudou completamente. Hoje, o correio trabalha mais de 70% transportando mercadorias que são vendidas pela internet. Então, mudou completamente a realidade. O que nós não podemos é esperar que esse distanciamento fique muito grande. Nós temos que correr atrás, nós temos que nos especializar, nós temos que investir em formação de tecnologia, nós temos que investir em capacitação e nós temos que acompanhar o desenvolvimento do mercado. Nós não podemos ficar enclausurados fazendo o que se fazia há 20 anos atrás. A realidade mudou, o mundo mudou e nós temos que participar disso, tanto do processo de alteração de legislação e de mudanças na política econômica, como também de acompanhar toda a evolução tecnológica e industrial do mundo, não é nem do nosso país, é do mundo. Ok, vamos então. É a última pergunta que tem nesse bloco. Colega Walter Miranda. Quando que a pergunta é sobre essa área aqui da área tributária, a área de seguridade, que eu sei que você vai ter questionamentos com certeza, é no outro bloco. Não, seguridade é no outro bloco. Bom, é o seguinte. Vocês acham que é possível um sistema tributário justo, num sistema capitalista como o nosso, apodrecido, injusto pela corrupção? Você não acha que enxugar gelo? A gente pode pensar no modelo tributário que a gente quiser, na reforma que a gente quer, mas a gente sabe que nós temos 3 poderes, o executivo, legislativo, judiciário, mas nós temos um poder muito forte, que é o poder econômico, certo? Mandando em tudo isso, elegendo, financiando campanha, colocando quem eles querem lá dentro. Então, vocês acham que é possível a gente consertar isso sem mudar o modelo econômico, que é um modelo capitalista, injusto, apodrecido pela corrupção? Já aqui, quem vai responder? Colega Geraldo. Acredito que é possível. Eu acredito que é possível porque a sociedade, hoje em dia, a maior parte das pessoas, quando fala em poder econômico, tu falas em quantas pessoas? Tu falas num número pequeno de pessoas, né? Agora, quando se fala que essa sociedade pode se movimentar, e nós estamos chegando num ponto em que ela vai se movimentar, porque nós atingimos o máximo da tributação. Daqui para frente, não tem mais como querer ir. Então, nós vamos ter que reduzir. Então, entendo que reduzir, o poder econômico vai acabar sendo chamado para contribuir. E cabe também a nós fazer sensibilizar a sociedade de que
é injusta a forma como ocorre a tributação no Brasil, né? Então, apenas a título de lembrança, né? Quando se fala do imposto de renda, quem é que paga imposto de renda nesse país hoje? É o assalariado. E cada vez menos assalariados existem. Então, essa conta não fecha. Eu tenho que acreditar que é possível, e eu acredito que é possível, sim, a gente modificar. Claro, não vou dizer que nós vamos chegar no modelo ideal. Isso aí, com certeza, o poder econômico sempre se articula, isso é uma guerra diária, né? Mas eu acredito, sim, que é possível nós revertermos parte dessa regressividade do sistema tributário brasileiro por via da conscientização da sociedade. Eu acredito nisso. Com certeza nós temos dificuldades no nosso parlamento, né? Que aqueles que trabalham diariamente aqui, nossos colegas que trabalham diariamente no parlamento, sabem qual que é a dificuldade que nós temos de convencimento dos nossos parlamentares. Mas eu acredito sim que é possível. Ok, na sequência, Antônio. Eu acho que toda mudança é possível. E eu acredito que esse país nosso vai mudar sim. Eu acredito que nosso planeta está mudando. Tá? Eu acho que ter esperança nisso e acreditar faz parte da gente contribuir para isso. No passado não era possível imaginar nunca que uma greve de caminhoneiros fosse parar um país. Hoje a tecnologia na mão facilitou que eles se comunicassem independente de sindicato, independente de qualquer coisa, e conseguisse fazer o que fizeram. Hoje a gente percebe um movimento muito grande na sociedade pela ética, pela mudança de conceitos, porque é muito fácil se ver lá em cima no Congresso, agora que foi exposto, porque isso antes não era, e criticar, mas continuar agindo lá nas ruas, né, como a gente ainda vê algumas pessoas no trânsito querendo levar vantagem em tudo, furando fila e tantos outros costumes que fogem à ética. Então é uma mudança cultural da sociedade que cada um de nós tem a capacidade de contribuir. Então eu acredito sim que esse país pode melhorar muito e vai melhorar, mudando não só a questão econômica, porque o dinheiro sempre comandou o mundo e vai continuar comandando, mas se a sociedade mudar os seus conceitos, e principalmente no Brasil, que teve uma cultura do jeitinho brasileiro, uma cultura de levar vantagem em tudo, todos nós temos um papel fundamental em educar melhor nossas crianças para que, a médio e longo prazo, tenhamos uma sociedade melhor, que respeite mais o outro e que tenha mais princípios e ética. Ok. Eu me perdi agora aqui. Não, você não falou ainda. Não. Também acredito que é possível mudar, sim. Eu acho que a questão... a grande transformação que ocorreu no Brasil em 1988 com a Constituição, não ocorreu em 88, ocorreu num processo de mais de 20, 30 anos de lutas sociais que culminaram com a Constituição de 88. O espírito da Constituição de 88, o estado de bem-estar social desenhado na Constituição, ele tinha dois pilares. Um pilar é o pilar dos gastos sociais, a seguridade, portanto, a seguridade, né, que é os gastos sociais crescentes, é preciso garantir gastos sociais crescentes, e isso efetivamente ocorreu. Em 90 a gente tinha 12% do PIB em gastos sociais, em 2015 já era 20% do PIB. Isso efetivamente ocorreu. O que não ocorreu é a segunda perna, era necessário um sistema tributário progressivo. Esse era um modelo de estados de bem-estar europeus, sistemas tributários progressivos, com tributação da renda, garantindo a transferência, né, de recursos para o andar de baixo. Esse era o sistema. Isso não aconteceu. O sistema tributário não se modificou. Ora, no entanto, a gente precisa pensar que o estado de bem-estar é uma solução não socialista do problema, é uma solução capitalista do problema. A sustentabilidade do próprio capitalismo depende do bem-estar dos trabalhadores. Isso foi conclusão na Europa, no pós-guerra. A conclusão da Europa do pós-guerra, que sustentou o capitalismo europeu, foi justamente quando se fez as concessões ao mundo do trabalho. É isso que ainda não se fez no Brasil. Por que não se fez isso no Brasil? Porque ainda nós não temos uma estratégia de empoderamento da sociedade.
neste assunto. É preciso que a sociedade seja empoderada no tema fiscal para que ela dispute a questão fiscal. Ninguém concorda em pagar mais impostos. É a sociedade que impõe. A sociedade precisa impor que os que têm mais capacidade paguem mais, para os que têm menos capacidade paguem menos. E eu tenho convicção de que nós, auditores fiscais, e a própria administração tributária é parte da estratégia. A estratégia de empoderamento da sociedade passa muito pelas pessoas que conhecem o assunto. Nós temos uma responsabilidade nisso. E eu acho que no momento que a gente efetivamente assume, esse processo me parece que anda de forma um pouco mais rápido. Há 5 anos atrás, falar de tributação de lucros e dividendos era quase uma heresia. Hoje esse é o assunto. É o assunto da mídia. Não há político que não fale disso. Quer dizer, essas coisas estão mudando. Estão mudando por quê? Porque nós estamos neste processo permanente de tentar convencer as pessoas da necessidade de tornar o sistema tributário mais justo. Eu acredito sim, e eu acho que a solução para o próprio poder econômico brasileiro é um sistema tributário mais justo. Não é só uma solução para a sociedade, é uma solução também para o poder econômico e para o desenvolvimento do país. Obrigado. Marcelos. Bom, a pergunta é se é possível ter um sistema tributário justo dentro de um modelo capitalista. A pergunta me remeteu ao passado em que se discutiu o papel do Estado nos cursos de economia, e eu acho que até hoje ainda se discute, né, efetivamente, qual é o papel do Estado. Eu acho que é necessário, Walter, acreditar que é possível. Se nós não acreditarmos que é possível fazer uma construção de um sistema tributário mais justo, ainda mais sendo auditores fiscais, efetivamente não vai acontecer. É importante que a gente tenha a nossa consciência do papel nosso de auditor fiscal nesse processo. Porque você tem, de um lado, uma boa parte da população que paga impostos e sequer sabe que paga impostos, e tem, do outro lado, nós especializados, conhecendo efetivamente o que acontece com a carga tributária no país, e, outro lado, o grande poder econômico, que se apropriou de uma parcela, que se apropriou do Estado, e ainda mais nesse momento, do vazio de lideranças, e que assim, quer cada vez mais impor uma agenda de renúncia de receitas tributárias, sempre com a promessa que nós já vimos no passado de que isso é bom para o país porque vai levar à geração de emprego e renda. Parece a ideia do bolo que vai crescer e depois a gente divide. Não divide nunca. Porque orçamento não é uma peça de ficção. Orçamento é a realidade do Estado. Nós temos hoje, pelo lado da receita, um financiamento de políticas públicas através de impostos excessivamente regressivos, e tem, pelo lado da despesa, 40% da despesa sendo pago para encargos da dívida, para o capital financeiro. Então, eu acho que o nosso papel é importante, papel de conscientização, e mais do que de conscientização, papel de embate mesmo, de mostrar essa realidade para o país. E é por isso que eu acho que nós todos aqui estamos hoje, né, para discutir essas questões e para levar em frente, né, a nível de conscientização maior de toda a sociedade. Sem essa, se parcela da sociedade sequer sabe que paga excessivamente tributos, efetivamente nós temos que trabalhar com essa parcela da sociedade no nível de conscientização. Geraldo, para suas considerações. Bom, só para dizer o seguinte, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, a minha leitura a respeito dela é que ela reage em função do fartão. Ela chega no fartão e aí ela muda. Então, tivemos o choque democrático que redundou na Constituição de 88. Foi um fartão, não se aguentava mais a ditadura. Chega. Depois veio o choque contra a inflação. Foram feitos diversos planos econômicos, nenhum dava certo. Até que chegou uma hora que o plano real deu certo. Mas deu certo também porque a sociedade não aguentava mais aquele negócio. A sociedade laborou junto. Hoje a gente tem a questão da Lava Jato, né? É um choque no plano ético. Vai acabar a prática de atos ilícitos? Não, não vai. Essas pessoas elas vão se reorganizar. Mas a sociedade levou um choque. Muita gente, como disse aqui o Antônio, vai mudar o procedimento. Isso vai acontecer. E com relação à questão tributária, eu entendo que também nós estamos chegando num momento
de quebra, num momento de divisor de águas. Então, por isso é que eu acredito que sim, vai haver uma ruptura e nós devemos, como especialistas da área, nós devemos estar preparados para poder oferecer informações que façam com que as pessoas concluam à luz do que realmente existe no plano tributário. Tá? Então, eu acredito sim na mudança.